Bom, voltei, pessoal, nessa saga aí da busca de um diagnóstico, de um laudo, né? No último vídeo, balancei. No último vídeo, infelizmente, a memória da minha câmera acabou e eu continuei falando e eu nem vi que não estava gravando, tanto é que se você ver lá, acaba o vídeo sem uma conclusão. Mas enfim, no vídeo anterior eu estava falando sobre regular as emoções, como as crianças naturalmente elas não conseguem regular as emoções. Imagina uma criança neuroatípica que está na busca de um laudo. Então, eu como mãe, como a mãe, o pai, ela deve sim pegar a sua criança e colocar em situações onde a criança tem a oportunidade de entender, de tomar contato com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, para aprender a dar nomes. É claro que o meu filho, ele tem um quadro bem leve, né? Está em investigação se ele tem o tal do autismo leve, se é só TDAH. De dislexia já está fechado o laudo. Só falta ser assinado pelo médico. Mas, então, continuando a história, eu fui no médico e o médico me voltou de novo para neuropsicóloga, na cidade onde eu moro. É difícil achar, tem poucas, parece que só tem duas, eu só achei duas, e uma delas não trabalha com criança, meu filho tem 10 anos, então o que eu faço? Eu vou começar a procurar propostas online, porque graças a Deus, né, e por conta da pandemia, muita coisa foi mudada. Hoje tem a telemedicina, né? Tem inclusive o meu fisioterapeuta, por exemplo, ele me atende online. Né? Claro que eu já tenho uma certa experiência de exercício, tudo, mas ele me atende online. Ele está lá no estado de São Paulo e eu estou aqui no estado de Santa Catarina. Mas o que eu quero deixar aqui claro é que é uma coisa que eu comecei a notar na caminhada, né, nessa busca do laudo. Independente do meu filho ter um laudo ou não ter, ele tem uma dificuldade. E eu, como mãe, eu preciso focar onde? Na dificuldade que ele tem, que é o quê? A dificuldade da alfabetização, da leitura, da escrita. E mesmo que o meu filho tenha um laudo, o que vai mudar na vida dele? Eu cheguei à conclusão de que pouquíssimas coisas vão mudar. Por quê? Dia desses eu estive na escola dele e fui informada pela diretora, uma conversa amigável, que se meu filho tiver TDAH ou dislexia, o Estado não disponibiliza um professor auxiliar. Então, quer dizer, eu estou lutando com todas as minhas armas, com todas as minhas forças, por algo que provavelmente eu não vou alcançar. Porque o meu maior objetivo é o quê? É ele ter um respaldo, é ele ter um auxílio, alguém que o ajude na escola. Por quê? Como ele não consegue ler, não consegue escrever, ele não consegue acompanhar a turma, óbvio, se a criança não lê, não escreve, ela não consegue ler textos, ela não consegue interpretar, ela não consegue criar textos. Logo, ela não consegue acompanhar a turma, certo? E aí, como ela não consegue acompanhar a turma, a maior perda, o maior dano de tudo isso é a baixa autoestima do meu filho ou de qualquer outra criança que tem algum tipo de dificuldade parecido, né? Então, eu cheguei à conclusão de que no fim das contas, quem vai ter que pôr a mão na massa sou eu, né? Claro que a educação dos filhos, ela sempre deve estar na mão da família. E eu, como mãe, eu tenho essa responsabilidade, porque se eu não fizer a minha parte, se eu não pegar como dizem, né, o pessoal antigo, o dono do defunto pega na cabeça do caixão, na alça da frente. Se eu não tomar essa responsabilidade para mim, o que vai acontecer? O meu filho vai chegar no colegial, não só analfabeto funcional, como, né, muito se fala hoje, o jovem e o adolescente, ele até lê, ele até escreve, mas ele não consegue interpretar. Não é só isso, ele vai chegar no alfabeto mesmo, sem ler e sem escrever. Então, estou buscando, né, tô trabalhando com ele em casa. A gente vai fazendo o que dá, porque pelo Estado eu não posso, ele não pode repetir. Então, ele vai passando de forma direta, de um ano para o outro.
E uma coisa que você, que tem uma criança desse jeito, você mãe, você vai precisar de uma baita paciência. Independente se a sua escola, a escola do seu filho é particular ou se ela é pública, você vai precisar de uma dose bem grande de paciência. Por quê? Se você encontrar um professor, uma professora que esteja disposta a ajudar o teu filho, olha, você trate muito bem essa professora. Por quê? Na rede pública, principalmente, as classes, elas giram em torno de 30 alunos cada classe. Se eu não me engano, a classe do meu filho tem mais de 30 alunos. Numa sala, quando meu filho estudava na escola particular, que era uma escolinha pequena, que já tinha algum conteúdo mesmo, ele sendo bem pequeno, a sala girava entre 8 e 12 alunos por sala. Já é bem mais fácil para a professora auxiliar. E ainda assim ele foi negligenciado, né? E você como mãe, você precisa observar o teu filho. Se o seu filho está na idade escolar 4, 5, no início, observa o comportamento do teu filho, como que ele está, que foi o que aconteceu comigo. Ele teve uns problemas com a primeira professora, ele não acompanhava, ele não copiava, e a professora deixava ele de castigo, entre aspas, né? Na sala, durante o intervalo, para ele terminar aquilo que ele não conseguiu terminar no período de aula, tá? Então, eu tenho encontrado muitas dificuldades. O meu filho, no começo desse ano, ele só lia caixa alta. Caixa alta é letra maiúscula. E mesmo conversando com a professora, mesmo explicando o que estava acontecendo, ela ainda assim, até aconteceu um episódio, o último agora, ele não consegue copiar a matéria toda da lousa e não consegue copiar os recados também. E a professora fala, entra por aqui e sai por aqui. Então, eu tento me comunicar pela agenda, né? Eu nem sei se todas as crianças da sala dele têm agenda, por ser uma escola pública, mas ele não conseguiu copiar. E o pouco que ele copiou, eu entendi que tinha prova, tinha avaliação de ciências na segunda-feira. Então, na sexta-feira à tarde, nós estudamos, e no sábado nós estudamos pelo YouTube. Então, peguei vários assuntos, vários vídeos do mesmo assunto, para ele ir entendendo que ele pode estudar por si só. Essa é uma das habilidades que eu preciso desenvolver no meu filho, e você, se tiver uma criança na mesma situação do meu filho, ensinar o seu filho a ter essa autonomia, para ele entender que ele não depende exclusivamente da professora, ele não depende exclusivamente de um livro para aprender nada. Hoje a gente está na era do conhecimento, a gente consegue entrar no YouTube, a gente consegue entrar no Google, fazer uma pesquisa. Então, inclusive foi muito boa essa experiência dele não ter conseguido trazer copiar tudo e trazer o livro. Lembro, inclusive ele saiu na sexta-feira, ele saiu antes de terminar a aula, porque numa brincadeira lá um menino jogou uma bolsa e a bolsa pegou na boca dele, que não tinha nada a ver, e acabou cortando a boca dele. Eu tive que buscar ele antes. E então ele ficou sem o livro para estudar no final de semana e com o caderno copiado pela metade. E nós usamos esse recurso de estudar pelo YouTube. E isso foi muito bom para ele, porque ele também conseguiu entender que ele consegue fazer pesquisa. E aí chegou na segunda-feira, o que aconteceu? A professora deu a prova, toda escrita em letra cursiva, que é uma letra que ele não lê. Então você imagina o estado que a criança chegou em casa, né? Ele chegou chorando, em crise, porque ele é uma fraude, porque ele é uma bosta, porque ele não sabe nada, porque a professora não ajuda, porque a professora não quer nem saber. Essas são as palavras dele. É verdade? Pode ser só 30%, só 15% de verdade. Mas para ele é 100% de verdade. Então você como mãe, você como pai, você precisa começar também a olhar para o teu filho e entender as coisas que acontecem ao redor dele, para auxiliar ele, para regular também essa emoção. E eu falo para ele às vezes, filho, isso é o que você está sentindo, de repente não é a mesma coisa que a professora falou. Então, a professora ela fala alto, lógico, uma professora ela precisa falar alto dentro de uma sala com 37 alunos. Às vezes, a forma como ela fala, ele interpreta que ela está gritando. Ele volta para casa como? Em pânico, né? A professora grita, a professora não me entende, a professora... Se é verdade ou se não é, enfim, eu nunca vou saber, porque eu como mãe, eu não tenho autorização para transitar dentro da escola, muito menos
para supervisionar professor, né? Também não faz sentido isso daí. Então, qual que é o meu papel como mãe? Meu papel é direcionar ele e começar a ensinar ele a regular as emoções. No decorrer dessa série aqui, inclusive eu tenho o curso de alfabetização e tenho o livro sobre maternidade. No livro sobre maternidade eu vou até explicar sistemicamente, porque eu hoje como terapeuta, eu consigo olhar para o meu filho e entender onde foi que eu errei, os pontos onde eu errei com ele na primeira infância que está reverberando agora, né? Ah, o que você fez gerou esse problema no teu filho? Não, pode ser que não, né? Porque dislexia, essas coisas, parece-me, pelo que os médicos me disseram, que é algo genético. Mas existiram gatilhos que aceleraram esse processo dele ter essa repulsa pela escola, dele ter problemas com a alfabetização. E hoje eu consigo enxergar onde foi esses erros. E eu também vou, nos próximos vídeos, dividir isso com vocês. Porque se você é uma mãe de uma criança pequena, ainda dá tempo de você fazer os ajustes e resolver isso com a sua criança, resolver isso com a família, alinhar, inclusive, a forma como você olha para o teu filho com a forma como o seu marido olha para o seu filho, porque isso é muito importante. Pai e mãe precisam estar alinhados, os dois precisam entender. Isso é um dos grandes problemas também que eu vejo nas mães de crianças neuroatípicas. Muitas vezes a família, o pai, a mãe, né, ou seja, o vô e a avó da criança, não aceita, os tios não aceitam, o marido não aceita. E, infelizmente, até às vezes algumas mães também não aceitam a condição do filho. O que acontece? Essa criança ela vai sendo exposta a situações onde ela não consegue dominar a situação, ela não consegue entender e ela vai decaindo a autoestima da criança até chegar num ponto que quando entra na adolescência é uma evasão total de escola ou então vai para as drogas, vai para a violência, vai para algum lugar, depressão e assim vai. Muitas das vezes que um adolescente ele entra em depressão ou ele tem ideação suicida, está ligado a algum problema neurológico, alguma doença, entre aspas, né, vamos dizer assim, ou uma disfunção psíquica da criança que não foi detectada, ou foi detectada e não foi tratado a tempo, não foi dada a devida importância. Então eu espero vocês no próximo vídeo para a gente continuar o nosso bate-papo.